Olá, meu nome é Paulo Moisés, eu sou estudante de Controladoria e Finanças na UFMG. Vou apresentar para vocês o artigo Impacto da relação entre as taxas de administração e o tamanho do fundo na performance futura dos fundos de investimento. Nos últimos anos, é possível observar um grande crescimento da atuação dos fundos de investimentos no mercado financeiro. Eles têm se destacado devido ao grande volume de recursos negociados, à grande quantidade de cotistas e à imensa quantidade de fundos disponíveis para os investidores. No Brasil, dados da Anbima mostram uma taxa de crescimento nos ativos administrados em mais de 10% ao ano. No ano de 2016, por exemplo, o patrimônio total dos fundos de investimento somavam mais de 3,4 trilhões de reais, em torno de 55% do PIB nominal. Já no ano de 2019, esse total ultrapassou para 5,4 trilhões de reais, alcançando mais de 75% do PIB nominal naquele ano. Os fundos de investimento vêm se popularizando devido à sua facilidade de investimento por pessoas leigas. Elas optam por deixar o seu dinheiro em um fundo em que profissionais irão investir da maneira adequada ao invés de montar o seu próprio portfólio. Como os fundos possuem níveis de riscos bem definidos, é mais fácil para um investidor comum identificar um fundo que corresponde ao seu perfil. As gestoras de fundos de investimentos cobram, além dos impostos obrigatórios, taxas de administração e taxa de performance sobre os resultados. De acordo com um estudo realizado por Dalmácio, Nossa e Zaqueto Filho, em 2007, essas taxas impactam o retorno geral desses investimentos e até mesmo a performance desses fundos. Outro ponto apontado por Rini, em 2008, é a relação que os fundos apresentam com a idade. Foi evidenciada uma performance superior em fundos mais jovens. Ele argumenta que fundos mais velhos encontram um equilíbrio de tamanho e, por isso, apresentam um retorno em excesso menor e atraem menos aportes. A partir disso, questiona-se: o quanto o tamanho de um fundo e a taxa de administração influencia na performance em excesso de um fundo de investimento? A taxa de performance também influencia na performance? O objetivo desse trabalho é analisar qual o efeito do patrimônio de um fundo e da taxa de administração sobre a performance de fundos brasileiros, uma vez que vários autores demonstraram uma influência dessas variáveis sobre a performance de fundos internacionais. Verificar a existência de um tamanho ótimo é importante para definir o momento de um fundo parar a captação e também definir as suas taxas de administração e de performance. Em 1996, a pesquisa de Ciccocello e Grant não conseguiu encontrar evidências de uma relação entre o tamanho do fundo e o desempenho do fundo. Em 2002, Black e Green observou que fundos apresentavam dificuldade na escalabilidade, pois se tornariam mais difíceis realizar alocações eficientes com valores muito grandes. Ao observar o mercado brasileiro, a pesquisa de Dalmácio, Nova e Zaqueto Filho, realizada em 2007, verificou a existência de uma correlação entre a taxa de administração e a performance. Mesmo não sendo uma relação forte, foi possível observar uma relação quadrática entre a taxa de administração e o índice de Sharpe, utilizado como proxy para a performance. Além desses, vários outros autores foram utilizados para a construção do referencial teórico. Para essa pesquisa, foram utilizados fundos de ações brasileiras, excluindo fundos familiares e fundos exclusivos, pois eles apresentam algumas peculiaridades que poderiam enviesar a amostra. A base de dados conta com 724 fundos de ações de carteira livre entre o ano de 2009 e 2017. Para as análises, foi definido como performance o alfa de 4 fatores e o índice de Sharpe, pois esses são os principais indicadores de performance mais utilizados pelos fundos. O índice de Sharpe é um indicador que apresenta o retorno em excesso de determinado investimento, dado o nível de risco que esse investimento apresenta. O alfa de 4 fatores indica o excedente sobre o resultado esperado para aquele fundo, ajustado pelas variáveis propostas por Carrá em 1997. Para uma análise inicial e identificação das possíveis relações existentes entre as variáveis, foi plotado gráficos tridimensionais para tentar relacionar as variáveis. Esses gráficos facilitam bastante a montagem das equações para serem validadas estatisticamente a partir das regressões com dados em painel. Essa visualização é muito importante para se tornar mais claro a relação existente entre essas variáveis.
Primeiramente, vamos observar o alfa como proxy para a performance. Nesse caso, foi possível observar uma relação negativa com o patrimônio líquido. Também em relação à taxa de administração, que apresentou um coeficiente negativo em sua forma quadrática, indicando um ponto de máxima na taxa. Já a idade do fundo, a taxa de performance e a inclinação para a taxa de administração também apresentaram sinal positivo. Para a idade, implica que quanto mais velho o fundo, maior tende a ser a sua performance. Da mesma forma, com a sua taxa de performance. Esse é um fato que pode influenciar no conflito de agência do fundo, pois ele irá lucrar mais caso aumente seus resultados. Ao observar o índice de Sharpe como proxy para a performance, não foi possível encontrar significância para as variáveis estudadas, apenas para a relação com a idade, a qual apresentou um sinal negativo. Portanto, foi possível observar que no Brasil existe uma relação entre o alfa de 4 fatores com a idade, taxa de performance, administração e até mesmo patrimônio líquido. Já ao considerar o índice de Sharpe, existe a relação apenas com a idade do fundo e o patrimônio líquido. Esses resultados permitem agir em dois ambientes. Primeiramente, para os investidores ajudarem em estratégias mais elaboradas de investimento em fundos. Em seguida, para gestores de fundos, uma visão mais ampla do fundo e sobre seu planejamento de crescimento e de taxação.